Olá, tudo bom? Eu sou a professora Francisca Patrícia e hoje no componente curricular de língua portuguesa vamos trabalhar um pouco alguns verbos que são acompanhados de pronomes oblíquos átonos. Então vamos aqui ver essas situações. Olha só, alguns verbos nós temos falado ao longo dos nossos conteúdos de verbos, verbos acompanhados de si como partícula passivadora, como índice de indeterminação do sujeito, e assim sucessivamente, e outras possibilidades. Alguns verbos vão estar acompanhados desse pronome átono. Vamos só recapitular. O que é esse pronome átono, tá? É aquele pronomezinho que ele vai funcionar como objeto nas orações. Eu me penteei, ele se barbeou, nós nos lavamos. Então, esses pronomes eu, ele, nós são todos pronomes pessoais, são pronomes pessoais tônicos, cuja emissão de voz é mais forte, é uma emissão mais enfática. Eu, ele, nós. São também pronomes que funcionam como sujeitos de orações. Os pronomes oblíquos átonos, tá? São esses aqui, ó. Mi, si, nos. Tem mais, né? Te, ti, se, si. Existem outros. Esses pronomes átonos são esses aqui, que eles têm uma emissão um pouco menor de som e eles funcionam como objetos. Eu me penteei. E alguns verbos vão vir acompanhados dele. Eu me penteei. Penteei quem? A mim, né? Eu não vou dizer eu penteei eu, porque a norma padrão não permite eu penteei eu. Eu preciso do meu pronome átono, porque ele vai exercer esse papel de objeto da oração. Eu me penteei. Ele se barbeou ele mesmo. A norma padrão não permite que esses pronomes funcionem como objetos. Nós usamos aqui os átomos, certo? Em todas essas orações, nós tínhamos uma voz reflexiva, porque eu percebo que o sujeito realiza a ação para si próprio. Eu me penteei, eu penteei a mim mesmo. Ele se barbeou, ele barbeou a ele mesmo. E nós nos lavamos, então nós nos lavamos entre nós. São situações em que os pronomes acompanham verbos e indicam voz reflexiva. Porém, em algumas outras situações, alguns verbos eles são conjugados com esse pronome átono, né? Meio que automaticamente ele traz, né? Porém, isso não vai querer dizer que esse pronome átono vai ter sempre o valor de reflexão, não. Nós veremos que há outras situações em que os verbos vêm acompanhados de pronomes átonos e que nem sempre essa situação configurará uma voz reflexiva. Mas tudo é uma questão de você ler e perceber e fazer essa compreensão, tá? É o caso, por exemplo, quando eu digo apaixonar-se, gripar-se, admirar-se. Essas situações eu digo, olha, eles vão apaixonar-se uns pelos outros. Eles vão apaixonar-se pelo lugar. Eles vão apaixonar-se por Paris. Esse apaixonar-se tem sentido reflexivo? Não, né? Eles vão se apaixonar, o verbo apaixonar traz esse si, né? Então, nessa situação aqui, não reflete o valor de reflexão. A esse verbo nós vamos chamar de verbo pronominal, que são alguns verbos que pedem essa presença desse pronome átono, tá? Verbos pronominais são verbos que vão pedir a presença do pronome átono, tá? Então, há casos em que a conjugação ocorre necessariamente acompanhado do pronome, como queixar-se. Ah, a menina foi se queixar com o pai. Automaticamente, quando eu uso queixar, eu vou dizer a menina foi se queixar, ela se dirigiu ao pai para queixar. Mas observe que não há a situação de reflexão. É uma situação em que o próprio verbo é um verbo pronominal, é um verbo que pede esse pronome, tá? Então, são aqueles verbos que vêm acompanhados do pronome. Em outras situações, o verbo pode não ser pronominal,
não obrigatoriamente ser pronominal, e para adquirir um determinado sentido, por uma questão de trazer um sentido novo, ele precisará estar acompanhado de um pronome. Nós vamos ver um exemplo. Então, alguns verbos são realmente pronominais, eles precisam desse verbo, como queixar-se, né? Ah, ela foi se queixar. Ninguém diz só queixou, né? A não ser que sejam vocês aí jovenzinhos para se referir aí às paqueras. Não sei nem se vocês usam mais essa expressão, né? De queixou o menino. Mas por queixar-se, de levar um lamento, de reclamar, ele pede esse pronome, tá? É quase como um companheiro que não se larga, tá bom, gente? Vamos ver alguns exemplos em que o verbo não necessariamente é pronominal. Não é um verbo pronominal, não é um verbo que pede o si, mas que por uma questão de diferenciação semântica, diferenciação de sentido, acaba vindo com esse pronome átomo junto. Observem, ó. Os convidados debateram o tema. Nesse sentido aqui, o verbo aqui é debater, ele não está sendo um verbo pronominal, não está acompanhado de pronome oblíquo nenhum, tá? Pronome oblíquo átomo. Não aparece o pronome átomo aqui. Nessa situação, eu entendo o quê? Que os convidados discutiram o tema, tá? No sentido de discutir, certo? Mas o mesmo verbo debater, em outra situação, vai mudar de sentido, ó. Vejamos aqui, ó. Nós temos uma redinha cheia de peixes. Vamos imaginar aqui uma oração, ó. Os peixes debateram-se na rede. Os peixes debateram-se na rede. Aí eu tenho o verbo debater, acompanhado do pronome se, do pronome oblíquo átomo se. Nesse caso aqui, eu quero dizer que os peixes não estavam discutindo um tema, eles estavam agitados, agitaram-se. Agitaram-se já vem com esse sizinho junto. Estão observando a ideia de agitar, que é acompanhado do pronome oblíquo. Então, nesse caso aqui, debater acompanhado do pronome átomo, ele vem para haver uma diferenciação de significado. Essa oração não tem o mesmo significado que a oração anterior, ok? Então, quando o verbo vem acompanhado de pronome átomo, ele pode indicar uma voz reflexiva do verbo, sim, ou outra situação, como nós vimos, ou pode ser apenas uma situação em que o verbo seja pronominal, como nós vimos, que alguns verbos vêm acompanhados desse pronome. Outros, como queixar-se, pedem necessariamente, obrigatoriamente, a presença do si. E em outras situações, esse acompanhamento de pronome átomo pode ocorrer para haver uma distinção de significados. Certo? E por hoje, nosso videozinho ficou mais curto e a mensagem é essa aí, tá bom? Hoje foi menos complexo, não é verdade? Vão lá, peguem os exercícios, tentem treinar, porque a chave é treinar, é analisar, tá bom? Responder questões de outras provas, que vocês vão ficar super craques. Tchau e até a próxima!